Olá, eu me chamo Felipe Arsênio Ferreira. Eu vou apresentar este trabalho em conjunto com Júlia Guiar Costa. Somos alunos da modalidade EAGE através do consórcio CCR pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, do curso de Licenciatura em Matemática. Ambos somos bolsistas IC, na qual integramos o grupo O Uso do GeoGebra para a Construção de Jogos Digitais e Resolução de Problemas em Combinatória, aonde a professora e doutora Luzia da Costa Tornão Mattarelli é coordenadora e orientadora. O título do nosso trabalho é Resolução de Problema do Jogo Contigo 60 no GeoGebra para a Sala de Aula, e a respectiva área do conhecimento é matemática. Em nossas reuniões do grupo de pesquisa, o uso do GeoGebra para a construção de jogos digitais e resolução de problemas em combinatória, estudamos a dinâmica desse jogo, o jogo Contigo 60, e como ele pode auxiliar na aprendizagem da contagem combinatória no ensino básico, graduação, além de cursos de formação de professores. Usamos para fazer esse nosso artigo o uma dissertação de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o título O uso de jogo na resolução de problemas de contagem. Vimos a possibilidade, então, de transformar uma questão num jogo dinâmico dentro do GeoGebra, a fim de informatizar essa questão, tornando a atividade interativa para todos. Para isso, tomamos também como base o artigo O Jogo da Senha no GeoGebra e suas atividades explanatórias e combinatórias. Com esse nosso artigo, podemos perceber que utilizamos diversos conceitos matemáticos. Podemos citar operações matemáticas básicas, probabilidade, combinatória, programação, através do contigo 60, fazendo uma conexão também com o campo lógico da matemática discreta, uma vez que usamos na maior parte a linguagem si ou então. Também vemos o viés de pensamento de Piaget, de 1978, que diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, aonde devemos respeitar as camadas do crescimento desde a criança até a fase adulta. Assim, temos uma atividade que faz uma integração curricular com a informática, na qual trabalha também aritmética, geometria e probabilidade, com o objetivo de conhecimento do espaço amostral, também habilidade de visualização do problema, além de combinação de resultados. Utilizamos a dissertação supracitada anteriormente, que era o uso de jogo na resolução de problemas de contagem, e utilizando a específica questão que diz o seguinte: no lançamento dos três dados, suponha que tenha saído das faces 3, 4 e 5. Quais são os possíveis espaços que podem ser ocupados fazendo uso da adição e da multiplicação segundo as combinações abaixo? Percebemos, com a apresentação da construção da atividade no nosso grupo de pesquisas de combinatória, que o uso da tecnologia em jogos, usando inclusive o GeoGebra, é cada vez mais comum entre as crianças, jovens, adultos e idosos, ou seja, nas mais variadas idades, com a intenção de ensinar educativamente através da escolha de uma atividade sendo construída numa versão da mesma no software GeoGebra. Esse fenômeno de atividades interativas é uma realidade ainda pouco comum nas instituições nos dias atuais, infelizmente. Percebemos, com a apresentação da construção da atividade no nosso grupo de pesquisas de combinatória, que o uso da tecnologia em jogos, usando inclusive o GeoGebra, é cada vez mais comum entre as crianças, jovens, adultos e idosos, ou seja, nas mais variadas idades, com a intenção de ensinar educativamente através da escolha de uma atividade sendo construída numa versão da mesma no software GeoGebra. Esse fenômeno de atividades interativas é uma realidade ainda pouco comum nas instituições nos dias atuais, infelizmente. Agora falaremos da regra do jogo.
No jogo contigo 60, os adversários jogam alternadamente. Cada jogador joga 3 dados e constrói uma extensão numérica usando os números que saíram nos dados, podendo usar as 4 operações básicas, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Se um jogador passar sua rodada para o próximo, se o próximo conseguir utilizar, através dos dados do jogador anterior, uma combinação, ele vai pontuar o dobro de pontos e em seguida vai ter sua própria vez de jogar. O jogo termina quando o jogador conseguir atingir o número de pontos definidos no início do jogo ou colocar 5 fichas de mesma cor em linha reta, sendo que não precisa ser uma direção única, pode ser na horizontal, vertical ou diagonal. Sobre a contagem dos pontos é simples. Um ponto é ganho por colocar uma ficha num espaço desocupado, que seja vizinho a um espaço já previamente ocupado, não importando qual das cores seja da ficha. Pode ser a sua própria ou do adversário, mesmo assim contará ponto para você. Se quando você colocar num espaço desocupado e ao redor dela tiver 2 espaços ocupados com outras fichas, tu ganha 2 pontos e assim por diante. Utilizamos o método de jogos digitais na educação para introduzir a concepção de atividades lúdicas para crianças, adolescentes e adultos, a fim de despertar o interesse do pensamento aritmético, combinatório, geométrico, construção de atividades digitais e programação. Então, com essa atividade, a gente visa despertar esses interesses, no qual a gente parte do princípio da atividade com o jogo Contigo 60 e nós criamos essa atividade, né, para que o aluno possa estar interagindo e desenvolvendo esses raciocínios. Então aqui nós temos o comando da questão, que no lançamento dos 3 dados supõe-se que tenha saído as faces 3, 4 e 5, quais são os possíveis espaços que podem ser ocupados fazendo uso da adição e da multiplicação segundo as combinações abaixo. Então, nessas combinações abaixo, nós temos a primeira, que nós chamamos de primeira condição, e a segunda condição para as combinações que o aluno tem que fazer. Tá? E aqui nós temos o botão calcular, na qual no lançamento aqui das informações que nós temos os campos de entrada para dado 1, dado 2, dado 3 na primeira condição, dado 1, dado 2, dado 3 para a segunda condição. E aqui embaixo nós temos um botão reset que ele volta tudo ao início, ele zera todas as informações. Aqui nós temos uma mini tela, né, que é uma réplica do jogo Contigo 60, no qual quando o aluno faz ou cursista, ele lança alguma informação correta, ele manda calcular, aqui aparece, aqui ele marca com X, e mais aqui ao lado nós temos uma planilha que simplesmente ele registra as combinações que ele fez para ele não se perder. Então vamos supor uma situação hipotética que o aluno cursista, ele leu aqui o comando da questão e instintivamente ele lançou as primeiras informações aqui no campo de entrada, que ele tenha digitado 3, 4 e 5. Ou seja, ele repetiu exatamente a ordem que foi proposta lá no problema. Ele mandou calcular, aqui aparecem os resultados e aqui ele marca como 17 sendo um espaço possível para essa combinação. E vamos supor que na próxima ele tenha colocado aqui um 4. Então, ele calcula, como ele não tem, de repente não teve essa noção, ele cometeu um erro que ele não poderia combinar 4 e 4, ele tinha que combinar as posições do número, não repetindo e colocando eles na sequência. E aqui a gente tem um aviso de que tente outra combinação, essa não é uma combinação possível, então ele vai lá, simplesmente inverte aqui as posições, já que ele utilizou a primeira combinação 3, 4 e 5, agora ele usa 3, 5 e 4 e manda calcular. Beleza, aqui aparece um outro resultado possível. E aqui simplesmente ele faz o registro da primeira combinação que ele fez, que é 3, 4 e 5.
Depois, ele registra a segunda combinação que ele fez, foi 3, 4 e 4, que foi uma combinação errada. E depois ele lança a outra combinação, que foi 3, 5 e 4. Bom, ele fez essas 3 tentativas. E vamos supor que agora ele parta para a segunda combinação, para a segunda condição. Então aqui nós temos que ele instintivamente ele lance 3, 4 e 5, que ele repita lá em cima e manda calcular. Beleza, ele acha uma outra combinação possível. Assim, fica a critério do professor, do orientador, do aplicador da atividade, quantas tentativas ele vai deixar para o cursista ou aluno e vai desenvolver a dinâmica em cima disso. Passando para uma próxima pessoa, é só vir resetar, que ele volta tudo desde o início, limpa as informações e volta para as primeiras informações iniciais de lançamento. Ao longo do semestre, realizamos diversas atividades voltadas ao jogo Contigo 60. Assim, surgiu a ideia de transportar alguns exercícios para o software GeoGebra, no qual resultou nesta atividade. Contudo, vimos a possibilidade ampla de não somente trabalhar a aritmética, mas sim combinatória e a programação, já que o GeoGebra trabalha numa mesma construção outras disciplinas. Assim, essa atividade torna-se numa de integração curricular e multidisciplinar. Após o desenvolvimento e troca na experiência com a atividade em nossa reunião do grupo de pesquisa, chegamos numa versão em que os docentes e discentes possam interagir em sala de aula. Concluímos que hoje temos uma realidade onde a tecnologia é extremamente presente em nosso cotidiano e no meio acadêmico. Durante a construção da atividade no GeoGebra, encontramos diversas possibilidades de fazê-la. Então, através do diálogo, experimentações contínuas e compartilhamento de conhecimento na troca de ideias para esse objetivo comum, encontramos um resultado que os alunos possam absorver o conteúdo que o educador visa ensinar de forma leve, aonde o discente experimenta combinações interagindo com a atividade. Nossas referências foram a Base Nacional Comum Curricular do MEC, o uso de jogo na resolução de problemas de contagem da tese de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o jogo da senha no GeoGebra e suas atividades exploratórias em contagem da revista do Instituto GeoGebra, o jogo digital Contigo 60, análise combinatória GeoGebra da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atividade digital resolução de problema do jogo Contigo 60 no GeoGebra para a sala de aula, também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, integração curricular do Instituto Ayrton Senna e linguagens de programação para as crianças do artigo da BBC News Brasil.